Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar de uma série aí que chegou recentemente na Netflix que eu já admito que me comprou, gostei bastante. Estou me referindo a Garoto Devora o Universo, uma produção de drama bem-humorado, coloquemos assim, a qual vai nos contar a história do Eli, um garoto de 12, 13 anos que mora com sua mãe, que é uma ex-viciada em drogas, seu padrasto, que é um traficante, o irmão mais velho, que tem uma mudez seletiva, e ainda eles têm um amigo de família que age como um babá, o qual é um recordista de fugas da prisão, ou seja, o fugitivo da polícia. E já de cara, todas as informações te deixa curioso para saber qual o enredo que vem pela frente, mas apesar de todas essas adversidades, todos os problemas pessoais que cada um tem, há muito amor, muito companheirismo dentro dessa família. Contudo, as atividades do padrasto, certa noite, fazem com que os caras invadam a casa deles, agridam a mãe, cortem um dos dedos do Eli e levam seu padrasto. E após toda essa cena de brutalidade, a mãe acaba indo presa e tanto o Eli quanto o irmão são obrigados a ir morar com o pai, o qual eles não tinham contato há muitos anos. E dali por diante, o nosso protagonista começa a procurar respostas do que aconteceu com seu padrasto e quem está por trás de toda aquela situação e qual é o motivo disso. Bom, pessoal, assim que eu assisti o trailer dessa série, eu já fiquei curioso, me despertou assim aquela vontade de assistir. Mas aí, quando eu comecei de fato a série, né, ou melhor, minissérie, porque são 7 episódios de cerca de 50 e poucos minutos cada um, acabou que essa produção me prendeu demais. Eu gostei mais do que eu esperava, acho que sim, me surpreendi com o enredo. A maneira como eles souberam trabalhar do início ao fim, amarrando tudo. E ela é uma série que mescla muito bem o drama com o humor, porque tem cenas muito pesadas, que você fica tenso, super preocupado com a segurança daqueles personagens e o que vai acontecer com eles. Mas logo em seguida, após aquela violência super exposta, vem uma cena mais bem-humorada, de acolhimento, que contribui para fortalecer o elo entre aqueles personagens e nos faz nos apegarmos mais e também a gente torcer por sua segurança. E os temas da série são bem relevantes, envolventes, debates que até hoje a gente vê, porque a série ela não se passa agora, se passa nos anos 80, mas muito do que é apresentado lá ainda reflete, é visto na nossa sociedade atual, como temáticas como diferenças sociais, classe, né, rincha entre gangues, corrupção na polícia, alcoolismo, dependência química, bullying, violência doméstica, tráfico e, principalmente, temos aqui também a questão da família, a amizade e o poder que isso tem. Então a série apresenta muita coisa ruim, muita coisa desagradável para os personagens e para a gente também tá presenciando eles passando por isso, mas ao mesmo tempo ela mostra essa questão da união, do amor, que nos faz apegar a essa história, comprar essa ideia. Já com relação aos personagens, eu quero elogiar bastante a maneira como cada um é apresentado, como cada um evolui. Por exemplo, falando aqui do Eli, o protagonista, ele é uma criança que tem uma força para segurar essa história, pra gente querer acompanhar ele. É um protagonista que sofre muito, então você de cara já cria uma empatia por ele. E ele é muito curioso, e essa curiosidade muitas vezes o coloca em risco, em tretas que ele não tem nada a ver. Tipo ele lá no meio daquelas duas gangues lutando com facão e não sei o que, machado, coitado só tentando escapar, chegando em casa cheio de sangue. Mas ele também é um personagem muito determinado, tem uma força, uma garra para ir atrás dos seus objetivos. E para a idade dele, ele assume uma responsabilidade tão grande pela família e ele vai compreendendo o porquê cada um faz o que faz, porque a princípio ele julga alguns comportamentos do padrasto, da mãe, mas ao mesmo tempo é mostrado para ele, talvez ele está fazendo isso por tal motivo, não é de todo ruim. E também quando muda a fase, porque a gente tem assim, os 5 primeiros episódios, a gente acompanhando ele ali com 13 anos, e aí passam-se 4 anos e os 2 últimos episódios são com ele ali aos 17. E eu pensei, vou estranhar essa mudança de ator,
mas logo você se vê comprando ele como Eli também, e toda a maneira como eles trabalharam a conclusão dessa história, assim, gostei bastante. Já com relação ao Gus, o irmão mais velho, ele é aquele irmão protetor, né? Tá sempre por perto, querendo defender o Eli da piazadinha, da escola, ou de querer se meter em lugares que ele não deve se meter. E também ele é aquele personagem que tem algumas visões do futuro, que traz um lado mais místico para a série, mais fantasioso. Eu gostei, porque isso cria uma tensão. As visões dele normalmente não são muito legais, então quando vem aquele flashzinho rápido assim, aquela cena, você já fica, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? E também nos tira um pouco dessa realidade tão crua que a série traz, dessas temáticas pesadonas. Então achei um ponto assertivo essa parte dos desenhos, tudo mais, adorei. Já a Frank, a mãe, ela realmente é aquela personagem, como o Eli descreve no início, que acredita muito fácil nos outros, e dá pra ver que ela ama muito os filhos e tenta fazer de tudo para protegê-los, apesar dos seus baixos. E a Phoebe é uma atriz que eu acho ela muito simpática assim em tela, então a gente acaba comprando logo a figura dessa mãe, alguém que você acaba gostando já de cara. E a mesma coisa o Lion, acho que o Lion foi um personagem assim que de cara eu também gostei dele. Ele é bem amoroso com a piazada, e tirando o fato dele se envolver nesses negócios ilícitos e acabar também levando a criançada junto, a gente sabe que no fundo ele tinha boas intenções, ele queria cuidar deles, ele queria poder dar um futuro mais estável. Eu torci muito por ele, fiquei triste com o final que ele levou, tava esperando ver um pouco mais desse personagem, enfim, mas era previsível o que ia acontecer, né? E por fim, só queria comentar aqui do Slim, o amigo da família, o babá. É outro que eu também acho que ficou aquela vontadezinha de ter mais tempo dele em tela, conhecer mais desse personagem. Ele traz essa figura de aconselhamento, de sabedoria, de quem viu muito na vida, e essa personalidade vai para um lado totalmente diferente do que os outros pintam ele nos jornais ou os comentários que falam aí que tá na boca do povo. Bom, e no geral, o que eu posso dizer? Esses são personagens que, em resumo, são todos fodidos. Não tem outra palavra. Isso nos faz criar uma certa empatia já instantânea por eles. Ter pena, um dozinho, porque você vê que cada um tem um problema individual, tem uma questão pendente que faz eles tomarem atitudes erradas, mas ao mesmo tempo há um esforço para tentar melhorar, para sair daquilo, mas a vida nem sempre ajuda. Às vezes a vida acaba sendo meio lazarentinha com eles e faz eles tropeçarem, por mais que eles tenham uma imensa garra para continuar lutando, não é fácil. O meio não contribui, e aí quando você tem essa família que não tem uma base sólida, estável, quando uma carta cai, o resto começa a desmoronar tudo. Mas essa união deles é o que faz a coisa ainda se manter, apesar de algumas quedas. Então eu gostei muito do enredo no geral, a maneira como eles trazem na série que nada é preto no branco, que apesar das pessoas dizerem que fulano é isso ou aquilo, rotularem eles, só conhecendo a fundo aquela pessoa é que a gente vai saber como ela realmente é, e as aparências enganam e enganam muito, como por exemplo lá o vilãozão, que é todo filantropo, sempre dando discursos motivacionais e não sei o que. E no fim, o que ele escondia era bem macabro. E aquela figura de homem de bem só escorre pelo ralo. E só um comentário aqui, bom, essa obra aí foi baseada no livro do Trent Downton, e o autor revelou que boa parte dessa história aí ele se baseou na sua própria vida. Muitos dos pontos abordados aconteceram com ele, com o padrasto ser levado e nunca mais vê, a mãe sendo presa, toda essa violência presenciada na infância. Então assim, fiquei curioso agora para ler o livro, e também confesso que terminando a série eu queria ver muito mais. Fiquei com aquela vontade de continuar acompanhando esses personagens. Você deixa com aquele gostinho de quero mais, aquela curiosidade, sabe? Então, recomendo. Acho essa uma
super dica aí para quem gosta de séries mais de drama, mas que tem um pouquinho de humor. Acho que vale muito a pena e são 7 episódios, então você pode assistir rapidinho. Bom, pessoal, mas e aí? Quem aí já assistiu? Aproveite e deixe nos comentários o que achou, gostou ou não, esperava mais. Se você ainda não viu, vai lá, assiste. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!